Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa Escola de Delegados. Nesta aula, vamos falar sobre procedimentos a serem adotados e sugestões também para um melhor andamento, né, durante a competição, como nós, delegados, devemos agir e nos portar em determinadas situações durante a competição. Tá joia? Então, antes de começar a competição propriamente dita, é importante que a gente chegue com antecedência, né? A sugestão ali é de pelo menos uma hora antes do início previsto para a competição. Por quê? A gente chegando antes, a gente consegue montar a estrutura, né? Preparar os materiais, tudo certinho. Então, montagem dos displays, dos timers, os tapetes, né? As estações de embaralhamento, estações de resolução, a zona de espera. Se precisar colocar placas de indicação também, é importante chegar cedo para tomar todas essas providências. Também, quando a gente chega mais cedo, a gente tem que fazer a verificação de informações dos novatos, né? Então, o que que a gente vai precisar verificar? E a WCA tem sido mais rígida em relação a isso. Dos novatos, o nome completo, a data de nascimento, o gênero e a nacionalidade, tá? É muito importante que essas informações sejam verificadas no momento do check-in. E caso haja inscrições no dia, né, se tiver previsto isso no anúncio da competição, já inserir essas inscrições na WCA Live, né? E toda vez que a gente for inserir as inscrições por lá, não esquecer de sincronizar, tá bom? Então lá tem um campo para adicionar novas pessoas. Ele vai fazer um link no site da competição da WCA, insere um novo inscrito, coloca as modalidades e sincroniza. Sempre sincronizar, tá bom? E preparar as súmulas de quem for se inscrevendo no dia da competição. Quando, antes de começar também, é importante, né, uma sugestão que a gente faça um tutorial de juiz e de corredor para quem estiver presente, né, quem for chegando mais cedo e ainda tiver de bobeira lá na competição, a gente já faz esse tutorial, né, incluindo novatos, né, os pais de competidores e do pessoal que quiser participar desse tutorial, porque isso vai ajudar muito no andamento da competição. A sugestão é que esse tutorial leve de 20 a 30 minutos mais ou menos, explicando as principais atribuições de um juiz e o que um corredor deve fazer, as medidas apropriadas que ele tem que tomar durante a competição. Tá joia? Também é importante já deixar todas as súmulas do dia cortadas, tá? Não só impressas, mas cortadas e separadas por grupo de cada modalidade, de acordo com o horário estabelecido no cronograma. E se houver mais de um local, então, por exemplo, se tiver na quadra algumas modalidades e numa sala separada para as modalidades vendadas, por exemplo, deixar as súmulas já separadas nos seus respectivos lugares. Isso também vai auxiliar no andamento da competição. Sugestão de organização das súmulas é do mais rápido ao mais devagar, isso em cada grupo, tá? Com uma indicação de quem é novato, de quem não é, tá? Isso é uma sugestão, né? Nos novatos, eu gosto de anotar sempre um asterisco em cima da súmula, no canto superior direito da súmula, né? Porque se acontecer algum incidente, eu sei que a pessoa é novata, né? Então, isso já vai auxiliar também a nossa tomada de decisão. E por que do mais rápido ao mais devagar, a gente vai falar mais tarde, tá? Em seguida. E também é importante que a gente tire fotos do local, né, da competição e de cada zona, né? Zona de embaralhamento, zona de resolução, zona de espera e também da plateia. Isso porque no relatório eles sempre pedem que a gente documente com o máximo de fotos possível para eles verem como que foi o andamento e tudo, né? E se estava apropriado e de acordo com as regras da WCA.
Então, quando a gente vai iniciar uma rodada, né, a gente tem que fazer um tutorial para novatos, né? Esse tutorial pode ser recomendado que seja feito antes do 3x3, que é a modalidade mais popular e que há mais gente, né, mais incidência de novos novatos, e ou de antes de outra modalidade, por exemplo, se a gente vir que tem muitos novatos na competição e tem uma modalidade antes do 3x3, uma modalidade popular, por exemplo, o Pyraminx ou 2x2, a gente pode fazer esse tutorial também antes dessa modalidade, né? E conforme a necessidade, a gente vai se adequando quanto a, a realização desse tutorial mais uma vez na competição. Quando a gente vai chamar os competidores, né? Eu vou falar aqui a sequência e, em casos de ausência, o que que a gente deverá fazer, tá bom? O primeiro, o primeiro grupo de pessoas que a gente vai chamar em cada grupo é primeiro os embaralhadores, né? Eles são essenciais porque a gente precisa ter pessoas rápidas e pessoas que saibam embaralhar, né, rápido e saibam embaralhar bem também. Então, o mais importante é a gente chamar primeiro. E se eles faltarem, aí entra no que eu falei no último slide, sobre colocar os mais rápidos, dos mais rápidos aos mais devagar, né, em cada grupo, nas súmulas. Se faltar algum embaralhador, a gente chama os mais rápidos dos outros grupos, seja do grupo 2, do grupo 3 e assim por diante, tá? Porque a gente sabe que a pessoa do outro grupo ela não vai competir, então ela poderia auxiliar como embaralhador. É, Em segundo lugar, a gente chama os juízes. Juízes serão demais competidores de outros grupos, tá certo? No terceiro lugar, a gente chama os competidores, né, que forem competir, os designados naquele grupo, e se não, se eles faltarem, né, a gente chama os últimos do próximo grupo, ou se for rodada subsequente, os próximos melhores classificados, tá bom? Então, se faltarem os competidores, a gente chama, por exemplo, do grupo 2 a gente vai chamando os últimos e depois vai fazendo esses ajustes. E, por último, os corredores. Corredor pode ser qualquer pessoa, tá joia? Seja competidor, seja pai, contanto que a gente explique corretamente como que é um papel. A gente pode designar outra pessoa, também experiente, que explique o que que o corredor deve fazer, tá joia? Sobre os potes, né? É importante que a gente só dê início ao grupo depois que todos os potes estiverem cheios. Ou seja, quem não apareceu no grupo, a gente deixa para chamar de novo no último grupo daquela modalidade, né? Isso daí é uma sugestão que eu estou dando, né? No regulamento da WCA fala que se a pessoa não foi chamada, se a pessoa foi chamada e não apareceu naquele momento, ela pode ser desqualificada daquela modalidade. Mas eu gosto de deixar por último, porque é uma forma de cortesia, né? E se aparecerem outras pessoas, a gente vai dando prosseguimento com quem estiver presente, tá joia? Então, por que que eu falo isso, os potes, né, com súmulas cheios? Porque é melhor a gente dar prosseguimento com mais gente nos primeiros grupos e a gente conseguir agilizar a competição dessa forma, do que fazer com menos gente. Por exemplo, tinham 12 pessoas designadas para um grupo, só apareceram 8 naquele grupo, né? E a gente começa com esses 8, aí no outro também eram 12, apareceram 10, né? E no último grupo tá o grupo completo, apareceu mais gente e a gente não consegue lidar com isso. Então é melhor a gente adiantar, né? Chamando pessoas dos próximos grupos para os primeiros e deixar os últimos
com menos gente, se for o caso, tá joia? A gente precisa verificar também se os puzzles estão válidos antes de enviar para o embaralhamento. Essa é uma falha que muita gente comete, eu já cometi durante algum tempo, de não fazer essa verificação apurada, né? E é uma responsabilidade do delegado de fazer isso. Então, o que que a gente deve se atentar? A boa conservação do cubo, né? Ou dos adesivos, né? Se tiver com desgaste, tem que ser um desgaste razoável, né? Não pode ser extremo. Precisa ter apenas um logo, né, no cubo e um logo no lugar certo. Então, por exemplo, no 3x3, a logo tem que estar no centro, né, numa peça de centro, não pode estar nem numa peça de meios, nem de quinas, né? Então, a gente tem que se atentar a isso na hora de verificar os puzzles. Uma sugestão também que eu dou sobre a disposição, né, dos cubos resolvidos embaralhados. Uma coisa que pode parecer boba, mas auxilia bastante também. Orientar os corredores a sempre deixarem os cubos resolvidos com os potes deitados. Então, os potes estão aqui com a boca para cima. Deixar na zona de embaralhamento ele assim, deitado, com o embaralhador olhando para o cubo, tá joia? E orientar os embaralhadores a deixarem os cubos embaralhados em pé, tá? Então, por que que eu falo isso? Porque fica mais fácil para o embaralhador para identificar quais cubos ainda precisam ser embaralhados e fica mais fácil para o corredor também saber quais potes já estão com os cubos embaralhados, né? Então, para facilitar a dinâmica, eu sugiro fazer dessa forma. E também, quando os competidores estiverem já na quarta tentativa, é importante que a gente já comece a separar as súmulas nos potes do próximo grupo. Tá? Eu estou falando de responsabilidades nossas, mas daqui a pouco eu vou falar também sobre responsabilidades do organizador. E algumas dessas tarefas a gente pode designar para ele fazer também. Tá? Então, já está na quarta tentativa, já vai separando o próximo grupo, que finalizando o último competidor, última tentativa, já chama o próximo e a competição se torna dinâmica, tá bom? E vamos falar agora sobre os resultados. Tá? É importante a gente ter uma ou mais pessoas designadas para o lançamento de resultados, né? Seja o organizador, seja outra pessoa de confiança, tá? Uma pessoa experiente, e também orientar essa pessoa a se atentar a eventuais faltas de assinaturas nas súmulas, né? Então, enquanto eles estiverem lançando, se tiver alguma súmula com uma assinatura faltante, é importante que eles nos chamem, desculpa, que eles nos chamem para que a gente possa contatar o competidor ou o juiz, né, para saber, para conseguir coletar essa assinatura, que deve ser feita durante a competição, tá bom? Quando a pessoa for lançar os resultados, ela pode pesquisar tanto pelo nome do competidor, mas a gente sugere de sempre utilizar a ID do competidor. A ID do competidor, que vai estar na WCA Live, e que vai estar na súmula também, é de acordo com a ordem em que os competidores se inscreveram. Tá joia? Então isso vai facilitar bastante a inserção dos tempos. Ele deve se atentar à ordem dos lançamentos. Então, os adicionais devem ser lançados na ordem da tentativa em que substituiu, né? A gente falou sobre isso na aula dos embaralhamentos, né? Em que o adicional deve indicar a tentativa em que está substituindo, e o lançador de resultados deve colocar esse número. Então, por exemplo, se o adicional substituiu a tentativa 2, vai ser o tempo 1 adicional, que é a tentativa 2, aí depois o tempo 3, 4 e 5, tá bom? Ele também, o lançador de resultados, deve dar quit, né? Deve retirar os competidores que não participaram daquela modalidade, seja porque faltaram a competição completa ou faltaram
apenas aquela modalidade. Então, quando ele tiver lançado todos, né, todos os grupos daquela rodada, o lançador de resultados deve dar quit. E agora teve uma atualização na WCA Live em que tem como selecionar mais de um competidor para retirar daquela rodada. Tá bom? Uma novidade aí. O lançador de resultados também tem que preparar as súmulas das próximas rodadas. Então, por exemplo, ele está lançando o 3x3 primeira rodada. Vai ter a rodada subsequente se não tiver uma impressora por perto, em que dê para imprimir as próximas súmulas, né? Então, ele já vai ter que pegar as súmulas que estão impressas e cortadas da segunda rodada e depois de lançados todos os grupos, escrever os competidores que passaram para a segunda rodada e, e daí já deixar separado na ordem do cronograma, né, junto com as outras súmulas, para facilitar o andamento. E também é importante, né, que a gente faça o double check assim que possível, né, e no momento da competição. É uma prática que a gente aqui de Brasília, eu e o Pedro Miranda, a gente tem feito isso, tem ensinado para os demais delegados também, para a gente sempre. O que é o double check? A gente pegar os resultados que estão lançados na WCA e outra pessoa que não seja aquele que inseriu os resultados, ela fazer a verificação se o que está na súmula realmente confere com o que está lançado lá na WCA Live, né, que são os resultados que vão ser enviados depois para o site da WCA. Tá? Então é importante que faça isso durante a competição também, porque a cerimônia de premiação vai ser de acordo com os resultados dos competidores. É importante que os resultados sejam os mais fidedignos possível antes do término da competição. E também para facilitar a nossa vida durante a semana, a gente tem muitas atribuições, é importante a gente fazer o máximo possível lá dentro da competição para não sobrar tarefa para casa. Como eu falei, tem alguns papéis do organizador, né? É muito importante esse ponto, porque eu já sofri muito com isso, né? Eu fiquei desanimado durante muito tempo porque eu assumia todas as responsabilidades para mim como delegado, né? E alguns papéis são dedicados aos organizadores, né? Como a gente vai falar agora, conforme consta no documento do Delegate Crash Course, né? Que vocês vão ter acesso lá no site da WCA. Então, a equipe de organização é responsável pelas seguintes responsabilidades, né? Primeiro, fornecer staff. O que que seria? Providenciar embaralhadores, juízes e corredores para todas as rodadas, né? Então, se tiver faltando alguém, é papel do organizador de procurar outra pessoa que substitua, né, em caso de necessidade. O organizador também é responsável por designar uma pessoa responsável por algum local adicional da competição. Isso se for necessidade do delegado, né? E se o delegado também aceitar essa pessoa, né? Mas é responsabilidade. Por exemplo, a gente está tendo a competição num local e vai ter uma sala separada, né? Tem que ter uma pessoa responsável por lá. É responsabilidade do organizador. Também de lançar os resultados, né, publicar os resultados das rodadas já finalizadas e providenciar as súmulas, né? Então, questão de cortar as súmulas, organizar essa ordem de organização dos mais rápidos para os mais lentos, né? Isso daí a gente pode orientar o organizador a fazer isso, mas ele que deve assumir essa responsabilidade. É também responsabilidade dele de manter o site da WCA, né, o site oficial da competição, atualizado, né, com as informações. Por exemplo, se teve alteração de local, é importante que ali esteja bem fidedigno, né, estejam as informações mais corretas possíveis, né, e também tornar o mais informativo possível, né, o site, não gerar dúvidas,
né? Então tem que estar bem esclarecido isso. E por fim, ele também é responsável por garantir as exigências do local. Então, se tem uma exigência, por exemplo, é obrigatório usar máscara dentro do local, né? É responsabilidade dele fazer com que isso se cumpra durante o acontecimento da competição. E como a gente falou, deixar isso bem claro no site da competição também, as exigências lá do local, tá bom? E agora o nosso papel aqui é como que a gente vai lidar com incidentes, né? Então, aconteceu um incidente, a gente foi chamado, nós delegados fomos chamados. Então, quando a gente é chamado, a gente precisa ouvir a versão do competidor, o que aconteceu, e confirmar com o juiz se o que de fato ocorreu foi aquilo mesmo, tá? Depois a gente deve avaliar se o incidente é passível ou não de adicional, tá bom? Então, o competidor explicou, o juiz confirmou, tá. A gente vai analisar, tá? De acordo com o regulamento, isso que ele está reclamando é passível de adicional, né, de uma tentativa extra? Se for, a gente aplica. Se não, a gente informa para ele, tá? E a gente tem que tomar cuidado aqui, porque mesmo que esteja de acordo com o regulamento, não podem ser dados dois adicionais é, não podem ser dados adicionais duas vezes pelo mesmo motivo, por erro de procedimento. Então, por exemplo, a gente vê lá que é um novato, né? Um novato, a gente sabe, quando a gente vai começar a tentativa, tem que colocar as duas mãos no timer, esperar a luz verde e retirar a mão, né? Tem gente que, primeira tentativa da pessoa, não, isso daqui não esperei, coloquei a mão, já tirei, então a gente vai dar um adicional. E é importante que a gente sempre é, escreva atrás da súmula, não, uma orientação isso, sobre o motivo do adicional que a gente está dando, tá bom? Na segunda tentativa, ele fez normal, terceira também. Na quarta tentativa, o competidor vai e esquece da luz verde, né? De acordo com o regulamento, está falando, né, que a gente tem que ter muita parcimônia, tem que ter muito cuidado para não dar adicional duas vezes pelo mesmo procedimento, tá? Então, nesse caso, se acontecer isso de novo, seria DNF, tá bom? A gente tem que avaliar também caso a caso em relação aos adicionais. Tem competidores que a gente já conhece de competições, ou nós delegados conversamos sobre alguns desses pontos, em que eles são reincidentes, né? Então, toda competição acontece aquele mesmo problema, mesmo incidente, né? E a pessoa sempre comete o incidente, pede adicional. Então, a gente tem que ter muito cuidado e avaliar caso a caso. Tá? E antes de dar o adicional, a gente tem que orientar o procedimento correto ao competidor. Então, competidor, esqueci a luz verde, ué, no meu tempo não está aparecendo? Aí chama a gente orienta o competidor, ou então orienta o juiz, às vezes ele esquece de avisar os 8 segundos, 12 segundos, ou fica mexendo no cubo, ou fica conversando com o competidor, e daí o competidor pede um adicional. Então, orientar o competidor ou o juiz, né? Ou então tentar resolver o problema técnico, caso o incidente ocorra devido a problema de bateria, problema de timer, etc. Tá? Ou alguém que esbarrou na mesa, coisa do tipo, ajeitar a mesa depois, tá bom? Então, é assim que a gente vai lidar com os incidentes. E no caso de incidentes que, é, que incidam adicionais, né, a gente tem que indicar o adicional na súmula, né? Então a gente vai falar, vai assinar no campo da tentativa em que a gente está dando, em que não vai ser computado o tempo, a gente assina lá, coloca que é um adicional, é, depois a gente escreve no verso, né, como eu falei para vocês, no verso da súmula o motivo, e depois a gente vai orientar o embaralhador, né? A gente fala, ó, esse daqui é adicional 1. É importante que o delegado, quando for dar o adicional, fique aguardando o embaralhador terminar e leve o pote pro juiz.
Tá joia? Então fala, ó, adicional um, pedir que ele escreva no campo indicado, né, na súmula lá embaixo, o número da tentativa ao qual o adicional se refere. Tá? Então ele vai, embaralha o adicional, tem que ser feito imediatamente, conforme a gente falou na aula de embaralhamentos. Escreveu lá a tentativa e a gente entrega ao juiz no pote, orientando que ele vai escrever onde ele vai escrever, né, o resultado, e onde ele vai assinar. Então a gente vai entregar para o juiz, ó, adicional 1, vai escrever aqui no campo de baixo. Né? Vocês vão ver que na súmula tem os campos 1, 2, 3, 4, 5 e lá embaixo tem um campo para embaralhamento adicional. Então orientar o juiz para escrever o tempo e assinar nesse campo ali de baixo. Caso seja necessário um segundo adicional por um incidente diverso, né, anotar o tempo e assinar embaixo do adicional 1. Tá? No caminho embaixo não vai ter nenhum lugar assim, só um espaço em branco, fala para ele escrever lá. E caso seja necessário um terceiro ou mais adicionais, é importante, no Scramble Set, no grupo de embaralhamentos de cada grupo, lá vão ter, no PDF, né? Lá vão ter 5 embaralhamentos e 2 adicionais. Se forem necessários mais adicionais, o que a gente falou na outra aula? Para sempre gerar um grupo a mais, né? Para cada rodada. Então a gente pega o último Scramble Set, né, o último set de embaralhamentos da rodada e aplica ali ou adicional ou a primeira tentativa, né, alguma coisa do tipo. Tá joia? E agora, no nosso último slide, vamos falar sobre problemas no cronograma. Né? É importante que nós, como delegados, nos atentemos à pontualidade, né, e às transições dos grupos. Né? Por que a pontualidade? Primeiro, porque é uma obrigação nossa e também porque a gente está lidando com pessoas que são daquela cidade e pessoas de fora também, que compraram passagem para poder competir naquele horário, né, ou que tem data de retorno, né, o horário bem perto ali do término da competição. Então, como uma forma de respeito, né, também, a gente deve se atentar a isso para não haver problemas, né, com os demais competidores. Atentar às transições entre os grupos. Então, como eu falei, né, antes de terminar cada grupo, quando estiver ali na quarta tentativa, a gente já orientar o organizador, oi, ó, prepara já as súmulas, coloca os potes ali com calma e tudo, né? Então essas transições são muito importantes, porque se a gente fizer só depois que termina o grupo, aí vai gerar uns 5 minutos de atraso, 5, 10 minutos. Aí para cada grupo isso, para cada modalidade, né? Imagina isso como vai ficar no final da competição. Então é sempre importante a gente manter esse foco. Também a gente ajustar a quantidade de competidores em cada grupo, né? Retomando o que eu falei anteriormente. Se faltar gente no primeiro grupo, já puxa gente do segundo, né? Se faltar gente do segundo, já puxa gente do terceiro, e assim por diante. Com isso, dependendo do caso, a gente dá até para diminuir o número de grupos. Se a gente estava previsto, isso aconteceu em Luanda, no campeonato que eu deleguei lá em Angola. Né? A gente estava com 4 grupos, se não me engano, previstos para o 3x3. Muita gente faltou, então que já estava inscrita. Então, o que eu fiz? Eu fui adiantando o pessoal e a gente conseguiu finalizar com 3 grupos apenas. Então, dá para fazer uma coisa mais tranquila, né? E dependendo, até diminuir a quantidade de grupos. E também a gente precisa encontrar soluções, né? Caso a competição estiver muito atrasada. Então, às vezes a gente vai ter que lidar com situações assim, tá atrasado, o que que a gente vai fazer agora, né? Então, às vezes a gente vai ter que colocar menos grupos com mais gente, né? Ou então usar mesas rotativas em vez de fixas, né? Por exemplo, a gente estava pensando em fazer, tinham 12 pessoas no 3x3,
né, na final do 3x3 e a gente está pensando em fazer head to head, né? Então dois, depois mais dois, depois 6 grupos com 2 competidores cada grupo, né? Se a competição tiver 1 hora atrasada, não vai ter como fazer isso, né? Então, de repente, fazer 3 grupos com 4 pessoas, ou então 2 grupos com 6 pessoas, né? Dependendo da urgência. Então, a gente precisa analisar essas situações. E também, em último caso ali, se olhar que tiver muito atrasado, não tem embaralhador, por exemplo, e o delegado sai de embaralhar, às vezes a gente vai ter que abrir mão de competir em alguma modalidade para poder auxiliar no andamento da competição, tá joia? E, mais importante de tudo, né? Seja flexível. Eu sei que eu sou uma pessoa muito metódica, eu gosto de fazer as coisas conforme eu havia planejado, né? Mas em determinadas situações, algumas coisas fogem ao nosso controle. Então é importante que a gente tenha essa flexibilidade, né? A gente consiga lidar com problemas, lidar com pessoas, às vezes um pai, uma mãe de um competidor vem falar com a gente, não gostou de uma decisão que a gente tomou, né? A gente ir lá com jeito, conversar com o responsável do competidor, tá? Então é muito importante que a gente tenha essa flexibilidade, alterar uma coisa aqui, outra coisa ali, para designar outras pessoas, a gente não assumir todas as responsabilidades para a gente, né? Então é importante que a gente tenha essa flexibilidade nas nossas decisões durante as competições, tá joia? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre procedimentos a serem adotados durante as competições oficiais da WCA. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado dessa aula e que vocês possam aplicar durante as suas competições. Tá joia? Valeu e até a próxima aula.